Boa noite a todos. Estamos aqui para, com relação a mim, a última apresentação minha. E, mais uma vez, quero agradecer ao Evandro o convite. E olha como o tempo passa rápido, né? Já 6 meses nessa brincadeira toda. Brincadeira toda. Mas vamos lá, vamos em frente. Hoje é a última, é tranquilo, porque também o assunto é tranquilo, e a gente vai e vamos conversando nisso daí. Após essa introdução, vou começar aqui com uma diferença entre sensação e percepção. Sensação é aquilo que se refere, então, aos sentidos, e a nossa interpretação refere-se à percepção. Isso daqui é até interessante, porque quando nós estamos com uma pessoa, então eu já vou contar aqui. Eu estou com a minha esposa, aí ela acha alguma coisa a meu respeito. E eu falo para ela que o perceptômetro dela está com defeito, porque eu falo alguma coisa, ou gesticulo, etc., e ela tem uma interpretação daquilo. E, normalmente, a interpretação é diferente daquela que eu realmente estou sentindo, né? É interessante, isso aqui é bom. E o que acontece? Nós temos que ter uma tradução dos nossos sentidos para o cérebro. Então, é aquela transdução sensorial, porque o mundo fala uma língua estrangeira, luz, som, calor, que o cérebro não entende diretamente. Olha, à medida que eu estava preparando esse material, vemos como o corpo humano é bem feito. Nós, vivemos numa rotina, mas tudo funciona perfeitamente. Tá? Não preciso me preocupar, por exemplo, se a minha mão vai para a esquerda ou para a direita. Ou seja, isso é muito bacana, tá? Muito bacana. E com isso daí eu vi a beleza que é o corpo humano, como ele funciona adequadamente. O problema é que ele tem data de validade, né? E lá pelas tantas, nós temos que nos adaptar a isso. No finalzinho da apresentação de hoje, a gente vai falar. Isso daqui é até interessante, porque quando o Marcos estava falando a respeito de que as pessoas têm que fazer pilates, etc.,
à medida que o tempo passa, nós devemos fazer principalmente musculação. Musculação. E nessa história toda, em que o corpo se vai deteriorando, tem um conhecido meu que, quando a professora fala assim, tipo, fazendo com a perna direita, aí ela fala assim, vamos trocar a perna. Aí um amigo meu falou, olha, esse trocar a perna você tem que comprar uma outra, não é trocar, passar de direita para a esquerda. Então, vamos aproveitar o que nós temos de bom e com tudo funcionando. E essa transdução sensorial é o tradutor, que converte a energia do mundo em sinais elétricos que o cérebro pode interpretar. Isso é muito bonito, tá? Isso é bacana, porque, embora nós saibamos como isso acontece, há algo que nós não sabemos. Como, por exemplo, pega o que compõe um ovo. Nós sabemos todos os componentes de um ovo. Se você colocar todos aqueles dali e fizer um ovo não natural, não vai nascer um pintinho daquilo dali. Tá? Então, tem algo a mais que faz com que as coisas realmente funcionem. Eu aqui vou falar só do basicão mesmo, tá? Do basicão. No material que eu preparei, lá há algumas fontes de consulta que podem ser usadas para aprofundar. Porque hoje, assim como também todas as outras, é mais uma conversa naquilo que eu chamo do basicão. Então, nós temos sentidos secretos, além dos famosos 5: visão, audição, tato, olfato e paladar. Quais são eles? Olha, um é o nome propriocepção, que é como fosse um GPS que informa a posição de cada parte do nosso corpo, permitindo movimentos coordenados sem a necessidade de visão. Por exemplo, vamos fechar os olhos e se eu pedir a todos para colocarem a mão no nariz, nós conseguimos colocar a mão no nosso nariz ou na nossa orelha ou na nossa cabeça. Tá? Então, é como se esse GPS nos guiasse até lá. Temos a questão do equilíbrio, que ele detecta movimento e mantém o corpo estável. A gente sabe que há pessoas que têm labirintite, que perdem o equilíbrio. E aí também com relação à parte física, quem faz? Alguém aí faz yoga? Viviane, Juliano, ou não? Fiz uma aula só. Tá? Mas fez aquela do equilíbrio, em que fica, digamos, igual um flamingo, né? Fica em pé na... Não tive tanto equilíbrio, a gente ficava caindo assim para os lados. Exatamente, porque é preciso muita concentração e muito treino para isso daí. E, por último, o que se chama interocepção, que é aquilo que controla as condições do nosso corpo, batimento cardíaco, fome, etc. Tá? Mas nomes mais para saber que existe do que nós, com o que já vivemos até hoje, daqui é tranquilo. Agora, o grande encontro é aquilo que se chama multissensorial, juntar os sentidos como se fosse uma orquestra, porque o cérebro harmoniza as informações de diferentes sentidos. Então, é como o maestro da orquestra que faz todos os músicos tocarem juntos em harmonia. E aí todas as coisas funcionam. Vamos, então, explorar aqui rapidamente visão, audição e tato. Olha que beleza a questão dos olhos. São as câmaras mágicas do cérebro.
filma o mundo em cores e com foco automático. Depois vamos ver mais adiante, quando algumas coisas dessas falham, quais as correções necessárias. Mas já vou adiantar. Essas correções são, por exemplo, a colocação de óculos, né? Quando o que vem de fábrica já passa o prazo de validade. Então, a luz entra no pupilo, focada pelo cristalino, e olha só, ele se ajusta para diferentes distâncias. E nós não precisamos nos preocupar com isso, porque automaticamente ele ajusta. Então, se formos colocar tipo máquinas fotográficas antigas, nós tínhamos que ajustar na máquina o foco e também a distância. Isso os nossos olhos hoje faz isso daqui, não vou falar com os pés nas costas, porque não tem pés. E a retina, que é aquele filme sensível, contém fotorreceptores na formato de cones para cor e detalhes e bastonetes para pouca luz, que transforma a luz em mensagens elétricas que depois vão para o cérebro. E nós podemos observar que, dependendo da quantidade de luz, tudo se ajeita para que nós enxerguemos da melhor maneira possível. E esse caminho é como se fosse uma autoestrada visual, que vai do olho ao cérebro por um determinado caminho. Então, a luz atinge a retina, a informação viaja pelo nervo óptico, que é uma autoestrada de informações. E os sinais elétricos passam por estações de retransmissão, como o tálamo, antes de chegar ao córtex visual. Ou seja, antes de chegar àquilo que nós vemos. E no córtex visual, o cérebro monta o quebra-cabeça para criar a imagem que percebemos. Vejam que todas essas coisas relativamente... Não, elas são complexas, mas fazem com que nós vejamos de uma maneira tão simples, mas é muito bacana isso daí. Eu tenho que falar disso daí. E a gente só dá importância quando perde isso daí. Tá? Quando você perde a visão, perde a audição, perde o tato, perde o paladar. Então, é que nós vemos o quanto isso daí é importante. Daí que nós sempre devemos agradecer o que temos. Vamos reclamar menos. Há pessoas que reclamam de tudo. Não precisa, pô. Porque quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar? Né? Com certeza, mais de bilhão. Com certeza. Então, nós temos que agradecer pelo que temos e não reclamarmos daquilo que não temos. E nós temos dois detetives visuais. Um chamado O que é e dois, Onde está. Ou seja, nós identificarmos aquilo que nós estamos vendo e, mais ainda, sabendo onde está. Então, a informação visual é processada por duas veias no cérebro, cada uma com uma especialidade. O detetive o quê? Numa via ventral, especialista em identificar, reconhecer objetos e pessoas. E o onde e como é aquele que localiza, determina a distância e como interagir com aquele objeto que eu vi. E ambos, claro, colaboram para uma compreensão completa do mundo visual. Daí que essa integração é muito bonita. Bom, muito bacana. E agora, o cérebro é um artista mágico com relação a cores, formas
e movimento. Então, o que é que o cérebro faz? Ele pega tudo isso daqui e transforma em um quadro vivo daquilo que nós realmente estamos olhando. Então, o cérebro, olha só, o cérebro mistura cores e mantém constância da cor, mesmo com mudanças de luz. Então, se alguma coisa é vermelha, ela continua vermelha independentemente se temos pouca, normal ou muita luz. A questão de forma. Ele encontra contornos e agrupa linhas para identificar objetos, tanto que nós reconhecemos todas essas formas, a forma de uma cadeira, a forma de uma mesa, que não deixa de ser um agrupamento de linhas, basta ver quando nós desenhamos esses materiais. E movimento, que são células para detectar movimento, permitindo-nos desviar de objetos em alta velocidade e até mesmo em baixa velocidade. Tudo isso daqui o cérebro faz, assim como também a profundidade, para criar uma percepção em 3D, percepção de profundidade. Quem, por exemplo, tem apenas um olho, ele perde essa noção de profundidade. E agora, uma coisa interessante, que é o autocorretor da realidade. É como se fosse assim, um autocorretor do WhatsApp, né? Que o cara acha, a gente começa a escrever algo e ele tem outra percepção e escreve algo diferente. Então, o cérebro tem esse autocorretor que mantém a estabilidade do percebido. Vamos lá. Constância de tamanho. Olha que interessante aqui. Os objetos não encolhem quando se afastam, porque o cérebro ajusta a percepção da distância. Constância da forma. Uma porta retangular permanece retangular, mesmo se a imagem na retina é um trapézio. Ou seja, se eu pegar um determinado retângulo e fizer uma pequena rotação, ali vai parecer um trapézio, mas eu sei que aquilo dali é um retângulo. E a cor de objeto permanece constante sob diferentes condições de iluminação. Isso eu também já havia falado. Daí que esse autocorretor mantém essa constância no tamanho, na forma e também no brilho e na cor. Pois é, o circo das ilusões, quando o seu cérebro adora truques. Então, ilusões visuais demonstram os atalhos e regras que o cérebro usa para construir a realidade. Revelam como o cérebro é rápido e criativo e adivinha o que está acontecendo, por vezes levando a ver coisas que não estão lá. É como se fosse assim uma alucinação. Não sei se vocês estão usando a inteligência artificial. Todos estão usando a IA? Sim ou não? Sim. Sim. O que é que a IA faz? A IA, de vez em quando, ela alucina. Ou seja, ela apresenta uma resposta, não tem nada a ver com aquilo que a gente pergunta. Isso já aconteceu contigo, Viviane? Já aconteceu. Por quê? Porque a IA ela é o Rolando Lero
da escolinha do professor Raimundo. Né? Na escolinha do professor Raimundo, o Rolando Lero, ele nunca deixava sem resposta. Daí, quando o Chicanísio falava assim, quando morreu Dom Pedro II, ele não sabia a resposta e começava a inventar. Quem? O Pedrinho morreu? Aí começava a chorar, etc. e tal. É o que faz a IA. Hoje está muito melhor, mas logo no início, eu tenho um recorte de jornal falando exatamente nesse assunto, em que era tipo, Senna morreu em Interlagos. Ayrton Senna morreu em Interlagos. E vamos ver como vocês saem agora nesses testes que eu vou fazer, porque as ilusões, truque de mágica do próprio cérebro, ensinando sobre os mecanismos de percepção. E há dois casos clássicos. O primeiro, ilusão de Hermann Grid. Eu aqui vou apresentar uma figura, mas antes resolvi fazer observação. Observar os pontos cinzas imaginários nas interseções de quadrados pretos e brancos, que desaparecem se olhar diretamente. Isso mostra como o cérebro tenta suavizar as bordas. Então, olha só o seguinte. Vocês estão vendo uns pontos cinza pulando de um lado para o outro aí na parte branca? Bem na interseção? Sim. Né? Então, mas esse cinza ele não existe. Né? Era isso que eu ia falar. Tem hora que parece que eu vejo, tem hora que parece que não. Exatamente, porque quando olha diretamente, fixa, ele some. Mas quando a gente olha, fica aquela percepção do ponto, digamos assim, piscando nas interseções. Essa é muito, muito bacana. Né? São essas ilusões, tipo ilusão de ótica. Né? Isso daqui tem muita revistinha que para enganar como é que a visão engana. Um outro é de Miller-Lear. Comparar duas linhas de mesmo tamanho com seta em direções opostas, onde uma parece mais longa. Isso demonstra como as molduras podem enganar a percepção de tamanho. A clássica é essa daí. Parece que a de baixo, aqui, preta, é maior que a de cima. Mas, na realidade, ela é exatamente do mesmo tamanho. Tá? Se pedir uma pessoa para dizer qual é a maior, a figura de cima ou a figura de baixo dessas pretas? Aí o cara vai, pô, claro, é óbvio que é a de baixo, só que não é. Ela tem o mesmo tamanho da de cima. Aqui também, outra, só que agora invertido, no sentido de que aqui do lado esquerdo é como se fosse a parte externa das paredes e aqui do lado direito a parte interna da parede. Quando E agora, olha só essa figura B. Está vendo esses pontos marrons aqui? A bolinha da esquerda é menor que a bolinha de direita, não é não? No olhômetro assim? Só no olhômetro. Compara a bolinha marrom da esquerda com essa bolinha marrom da direita. Qual é a maior? Parece que da direita. Pois é, parece. Elas são exatamente do mesmo tamanho. Só que o entorno dessa da esquerda, que é todo grande, faz com que ela pareça pequeno. E o entorno da direita, só de coisas pequenas, parece que ela é grande. Parece que ela é Professor, deixa eu fazer a pergunta. Se eu sou essa bolinha da esquerda,
no meio de 6 pessoas mais novas, eu pareço velho, não é isso? Mas se eu juntar 8 pessoas mais velhas que eu pareço novo. É isso mesmo. Ah, então tá bom. Aliás, olha, essa história de velho e novo, velho é quem tem 20 anos mais que a gente. Pronto, aí acabou isso. Aliás, diga-se, sabe por que é que chama aqui terceira idade? Porque todas as pessoas, independentemente da idade que tenha, sempre estará um dia na terceira idade. Por quê? A primeira idade é a infância, a segunda idade é a juventude e a terceira idade é quando fala assim, pô, você está bem, hein? Pronto. Qualquer que seja a sua idade, esse você está bem, você já entrou na terceira idade. É uma coisa a pessoa mais velha, né? Se quando para homem ou para mulher chega uma criança e fala assim, moço, pronto. Aquilo decretou que você passa a ser uma pessoa idosa, né? Que é uma diferença entre velho e idoso, né? Idoso é o que tem idade, velho é o que tem a cabeça de um cara sem nenhum interesse, né? Fica esperando a morte. Então, há velhos de 20 anos e há idosos que não são velhos de 80 anos. Pega Clint Eastwood, tem 90 e pedrada anos e está ativo. E até uma música que um compositor amigo dele fez, que era Não Deixe o Velho Entrar. Tá? Então, e todo dia, quando a gente acorda, é um dia novo. Ou seja, tudo. Eu até tenho um defeito, eu não gosto de pensar muito no passado, porque esse não pode, a gente não pode alterar. Tá? Não adianta ficar se lamentando, eu podia ser isso, ser aquilo, porque toda decisão que a gente toma é uma decisão correta. Por quê? Porque na hora que a gente tomou a decisão, na hora que nós tomamos a decisão, com as informações que nós tínhamos, foi a decisão correta. Então, é injusto, passado algum tempo, com maior quantidade de informações, eu vá me julgar de uma que eu tive antes. Aí não tem graça. Seria burrice se eu, com mais informações, cometesse o mesmo erro que depois eu vi que foi algo errado. Aliás, a gente nunca erra, a gente sempre aprende com o não é aprender com o erro, aprende com o conserto do erro. Tá? Então, Evandro, você não é velho. Velho é quem tem 20 anos mais que você. Tá? Ficou satisfeito agora ou não? Bom, vamos Sim, agora para. bastante satisfeito. Hein? Bastante satisfeito. Pronto, então. Bem, agora, olha só, vamos ver a complexidade do ouvido. Os caçadores de ondas secretas. Então, aqui é o aparelho auditivo. As ondas sonoras penetram no ouvido externo, está aqui ele. O tímpano vibra. Aliás, tem até que ter cuidado quem limpa esse canal auditivo aqui para não até perfurar o tímpano, né? Porque o cotonete é só para uma pequena limpeza externa. Tá? Tem ouvido médio, ouvido interno. E depois eu vou colocar devagarzinho. Martelo, bigorne, estribo, no ouvido interno. E quando chega essa cóclea, que é um caracol, células nervosas, também vou mostrar o desenho, vão originar os sinais elétricos que serão transmitidos ao cérebro. Ou seja, os ouvidos são como antenas, captam vibrações invisíveis no ar e transformam-as em sons. Olha só que interessante. Quando nós escutamos o rádio, o som do rádio ele
ele vem por onde? Ele vem pelo Wi-Fi, né? Vem pela transmissão das ondas eletromagnéticas e é transformado em som quando chega no nosso cérebro. E se nós olharmos assim, pegar uma palavra bem antiga, o éter, a gente não vê nada, né? Não vê nada. Assim como tipo o Wi-Fi, a gente não está vendo nada. E esses transdutores transformam, no caso da música, em sons, por causa da vibração do ar. A orelha externa coloca as ondas sonoras que fazem o tímpano vibrar. Aqui ele. E três ossículos, martelo e bigode, amplificam e transmitem para essa cóclea. E na cóclea, os pelinhos minúsculos dançam com a vibração, criando mensagens elétricas que o cérebro interpreta como som. E aqui, na cóclea, são esses daqui, células intactas, e aqui as células lesionadas. E então, isso faz com que a pessoa passe a não ouvir tudo que deveria, ou tudo corretamente. E uma palavra tonotopia, organização especial das frequências ao longo da cóclea, que tem a forma de um caracol, e no sistema auditivo, os sons agudos, altas frequências, são processados na base da cóclea e sons graves, as baixas frequências, são codificados no ápice. Já fizeram teste de audiometria? Sim ou não? Sim. Eu nunca fiz, não. Olha, a sugestão é que faça, para que nós, à medida que o tempo passa, vamos perdendo determinadas sensibilidades para as frequências altas ou para as frequências baixas. E fazendo um teste de audiometria, ali vê as frequências nas quais nós temos mais dificuldades. Tá, eu vou contar até o meu caso. Certo? Eu sempre ouvi, tudo bem, mas aí a minha esposa, que ela cuida muito de mim, tá? Não, tem que fazer, não sei o quê, parará, parará. Aí, pô, lá fui eu fazer. E eu descobri que eu tinha uma deficiência para as frequências altas. Pequena, mas... Ou seja, no dia a dia, nunca senti nenhuma dificuldade, porque a gente não sente, porque começamos a nos acostumar com aquilo que está, não errado, mas um déficit nosso, tá? Deficitário. Aí não vai, não. Aí lá fui eu fazer o aparelho. E o aparelho é feito dependendo do teste de audiometria para ver onde é que vai ajustar as suas frequências. E aí, para minha surpresa, pois é, eu tinha déficit das frequências altas e não escutava, por que pareça, som de passarinho. Tá? Ou seja, se alguém faz audiometria, faz o aparelho que é bom. Eu sou meio relutante de usar, né? Porque... E olha que ele é daqueles escondidinhos, tá? Mas é meio chato, porque, por exemplo, eu agora não estou usando, porque eu estou usando fone de ouvido. Mas no dia a dia eu não uso. Só que
o engraçado é o seguinte, a gente sabe o que tem que fazer as coisas, mas não faz, né? Porque a natureza humana é assim mesmo, não tem jeito, né? Porque tem que treinar o cérebro a identificar com o aparelho e adaptar-se àquela nova situação. Senão, ele nunca vai se adaptar. Nunca vai se adaptar. Viviane, deu alguma coisa no seu exame ou foi tudo bem? Na época foi tudo bem, mas já deve ter uns 8 anos que eu fiz, eu não refiz. É bom, não é que seja bom. Eu não gosto de falar nada bom, ruim, né? É bom acompanhar para ter certeza que continua tudo bem. Não, isso daí é bom, né? Porque quando a gente vai fazer um exame médico, né? Pô, a gente não sabe o que vem, né? Tá tudo bem, mas se a gente faz exercício físico, faz tudo certinho, então não há o que temer. Né? Tá? E o Evandro, vai fazer ou não? Olha, é bom fazer, hein? Não, vou fazer não, estou escutando bem, você está falando aí. Escutou agora o que eu falei? Não, agora você não falou nada, só balbuciou. Mas isso daqui é bom saber que está tudo bem, tá? É bom saber. Bem, então, essa cóccix caracol do ouvido é um teclado de piano real, onde cada tecla está programada para vibrar com um tipo específico de som. Porque no piano, as graves são na esquerda e ela vai diminuindo até as agudas na direita. Alguém aí toca piano? Infelizmente, não. Não, mas eu comecei a aprender teclado, é bacana, vale a pena. Agora, tem que praticar. Aliás, tudo na vida, né? Tem que praticar. A gente vê esses caras tocando aí sem partitura, sem nada, mas com certeza, isso que eu falei na semana passada, todo alto desempenho pressupõe uma grande renúncia. Então, o cara é muito bom no piano, mas ele renunciou a muita coisa. Ele treinava a manhã inteira e nessa manhã inteira ele renunciou a muita coisa. E outra frase que eu falei no mês passado, digo, porque mês passado eu resumi tudo que eu falei em duas frases, em uma frase e uma palavra. A frase foi a seguinte: todo alto desempenho pressupõe uma grande renúncia. E a palavra é persistência. Temos que ter persistência. E no dia de hoje, mais ainda, porque há muita distração, principalmente com uma coisa chamada celular. Eu pergunto, todos vocês, pode responder legal assim, eu estou falando, não estou vendo ninguém. Alguém pegou o celular nessa meia hora que a gente começou ou não? Alguém pegou? Nem que seja para dar uma sacada, uma olhada devagarzinho. Eu peguei, por isso que eu tirei minha câmera aqui. Olha, é uma tentação muito grande. É o chamado FOMO, que é o medo de perder alguma coisa. Tipo, todo mundo vai saber. Olha só esse negócio do cometa, não é? Eu, por exemplo, em que a pessoa estava falando do cometa, mas eu não sabia do cometa, a Viviane também não sabia, né? Aí, ainda bem que só tem 4 pessoas aqui, né? Ninguém, digamos assim, entre aspas, passou vergonha, né? Entre uma multidão. Porque às vezes você está numa roda de amigos, como você não sabe isso daí?
Como não sabe? Isso daqui realmente nos distrai muito, nos distrai muito. E temos que combater isso daí. Mas não é fácil, tá? Eu também. Tem várias regras. Uma regra é a 3-2-1, que essa é até fácil de guardar, né? Não, antes de dormir, não coma 3 horas antes, não trabalhe 2 horas antes, não veja o celular 1 hora antes. E até o autor que estava dando essas dicas falou, olha, essa hora antes fica assim 40 minutos, 30 minutos, etc. Tá? Mas isso daqui é uma coisa realmente muito difícil nós mudarmos os nossos hábitos e também há algo chamado o efeito manada, em que nós seguimos a maioria das pessoas. Todo mundo aí vê televisão? Sim ou não? Sim. Constantemente isso vê? Não tão constantemente. Hoje em dia a gente acaba substituindo, né? Eu, por Série, exemplo, internet. série? Série. Não, mas aí não vale, porque é Netflix. Os streams roubam o tempo da TV. Pois é, mas não deixa de ser. Eu, por exemplo, há tempos que eu não vejo televisão. Noticiário, então, nada, porque está tudo no celular. Tá? O que às vezes eu, no celular, vejo é livro, embora não goste de ver e-book, tá? Gosto de livro físico. Né? Eu faço até uma brincadeira, né? Pelo menos espanta as moscas. Tá? Aí vai. E nós convivemos com várias gerações. Né? Tem a geração do Baby Boomers, logo depois da Segunda Guerra, depois veio X, Y, Z, passou para Alfa e estamos na Beta. Ou seja, nós convivemos com essas pessoas, conviver com um garoto. E hoje está tudo invertido. Os jovens é que explicam aos mais velhos, quando sempre os velhos que explicavam para os mais novos. Tá? Pode ver que nessas questões de internet, etc. e tal, os mais jovens estão explicando para os mais velhos, porque essa é fogo. E hoje está tudo muito rápido. Por exemplo, vamos pegar a inteligência artificial. Novembro de 22 foi quando começou. Começou com o chat GPT, e hoje todo mundo fala GPT, mas eu, quando dou aula, eu incentivo o uso da inteligência artificial, para que eles vejam que ela também entra em alucinação. Tá? Para tomarem cuidado, porque essa fase do deslumbramento faz com que todo mundo acredite muito na IA, quando ela ela não necessariamente fala sempre a verdade. E essa geração, por causa dessas facilidades, não sabe aquilo que eu chamo o basicão. Então, tipo, eu hoje aqui estou falando basicão, algumas coisinhas interessantes do basicão, não estou entrando muito em detalhe. E as crianças não têm na escola esse basicão. A criança não sabe tabuada. Ela pergunta 8 vezes 7, porque também essa geração de pais, para os filhos não atrapalharem, dão um celular para o filho se distrair. E se o pai impõe limite, quando chega na escola,
o grupo faz com que toda aquela educação que você tem em casa, ela não é que se perca, mas ela não se estabiliza. Tá? Viver hoje é interessante. Vamos lá. E agora vamos retornando aqui à parte do localização e separação dos sons, o DJ do cérebro. Então, o cérebro é um DJ superdotado. Ele identifica os origens dos sons e separa em ambientes complexos. Localização espacial, ele calcula diferente tempo e intensidade para determinar a direção do som. Isso daqui, se nós estamos assim ao ar livre, a gente ouve que o som vem da direita ou vem da esquerda. Ele filtra e foca em uma voz específica em meio a múltiplos sons, usando pistas como tom e ritmo. É como se, numa multidão, nós ouvíamos o nosso nome, mesmo tendo muito barulho. Então, essa capacidade transforma o barulho, entre aspas, daquilo que eu estou querendo ouvir, em informações claras e úteis. Então, ele identifica e também separa as músicas que estão tocando ao mesmo tempo. E aqui o holofote do ouvido é o chamado efeito cocktail party, no qual ele permite focar em uma conversa específica em um ambiente barulhoso. Isso daqui, eu pergunto o seguinte: quando vocês leem ou estudam ou estão ouvindo alguma coisa, conseguem separar aquilo em que vocês estão focados do ambiente externo? Sim ou não? Isso é variável de pessoa para pessoa e não. Ou todo mundo só pede silêncio porque eu preciso me concentrar? Depende. Se eu estiver lendo, eu não consigo me concentrar. Eu perco o foco. Se eu estiver trabalhando, eu consigo. Põe um fone, põe uma musiquinha de fundo, aí Sim. vai. É. Mas não é sempre, não. Então, eu, por exemplo, realmente, mesmo para ler, eu não gosto de ouvir música, né? Eu gosto de ficar em silêncio. Embora eu dou aula de um modo todo diferente, tá? Eu mando os alunos estudarem em sala de aula e tem aluno que põe aquele fone de ouvido para estudar aquele material escrito. Só para eu situá-lo num contexto, o que eu faço é o seguinte: eu entrego. Não, eu sempre que aula é para entender, não é para aprender. Então, digamos que em 3 horas, ou em 2, aí tudo depende, nos primeiros 20 minutos, eu dou uma ideia geral do capítulo. Tá? Tipo, ensinando o caminho das pedras. É o resumão, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Depois eu entrego o material e o aluno estuda esse material numa primeira parte. Em uma segunda parte, eu faço duplas, em que eles vão conversar sobre o que aprenderam. E, numa terceira parte, reúno a turma para comentar e pedir a um e a outro para explicarem aquele determinado assunto. Tá? Então, nessa primeira parte, cada um estudou sozinho. Há alguns que gostam de ouvir música, outros não. Isso também é variado. Porque cada pessoa é uma pessoa. Tá? O sistema de ensino ele é baseado muito ainda na Revolução Industrial, de formar as pessoas, colocar na forma. Pode observar que as salas de aula, nos dias de hoje,
tem a mesma estrutura em colunas e fileiras, né? Tudo arrumadinho, como se fosse na era no período industrial. E mais ainda, já notaram os horários de aula? São 50 minutos de aula, que são os mesmos 50 minutos de há 50 anos. Só que há 50 anos, o professor escrevia no quadro e os alunos copiavam, e quase não havia tempo de explicar. No dia de hoje, ninguém precisa copiar mais nada. Pode-se escrever no quadro de giz, só o basicão, e o material escrito. Ah, mas o cara precisa copiar o quadro. Não, ele não precisa. Fotografa e manda no grupo de WhatsApp da turma, para sempre haver uma interação entre todos eles. Tá? Então, a atenção age como um holofote, selecionando a voz desejada e apagando os outros sons. E o tradutor da fala, processamento da linguagem. Então, transforma os sons da fala em linguagem compreensível. Organiza os sons em fonemas, reconhece padrões e os compara com a biblioteca mental das palavras. E aqui, vou contar um fato interessante. O espanhol é muito parecido com o português, que tem até o portunhol. Mas nós entendemos uma pessoa falando espanhol. Mas o espanhol tem dificuldades em entender uma pessoa falando português. Por que razão? Porque o número de fonemas no espanhol é menor do que o número de fonemas em português. Ou seja, quando o espanhol fala, a gente vê aquela coisa que a gente está parecido, mas nós temos um fonema que é parecido, então a gente interpreta e vai em frente. Já o espanhol, quando procura, ele não acha, e então fica difícil de entender o português. E tudo isso daqui feito em milésimo de segundo. A falha é como código secreto, e seu cérebro é o codificador mestre. E nos dias de hoje, essa questão da tradução simultânea, porque antes, ou seja, na parte escrita, é só ir lá no Google Tradutor, ou então hoje, você com a IA, manda a IA traduzir, tudo bem. Na parte de falar, o Google Tradutor e tal, e até há alguns anos tinha um aparelhinho que você falava no aparelho e traduzia para determinada linguagem. Vocês estão conhecendo, estão sabendo de um iPod, acho que é da Apple, que você coloca aquele microfone de ouvido, aquele fone de ouvido, a pessoa fala em árabe e você escuta em português? Sim. Estão sabendo disso daí? Ô, professor, aqui, ó. Eu tenho o meu. Olha! Olha! Já tem mais de um ano que eu tenho. Já viajei para vários lugares, inclusive nos Estados Unidos, e assisti a missa em inglês e ouvi em português. Bom, meus parabéns. Olha, Nunca mais vou estudar idioma. Hein? Nunca mais vou estudar idioma. Olha, essa daí, gostei muito de saber disso daí, que há um ano, porque eu soube recentemente, até pensando, então, funciona mesmo, não é? Funciona. Quer dizer que você pode ir para o céu tranquilo, né? Lá e fala português. E Deus é brasileiro. Isso mesmo.
Tá? E essa questão de... Olha, essa nova geração, ela... Porque como hoje tudo está fácil, nós esquecemos o basicão da coisa. Tipo, perde o fone de ouvido, hã? Fica surdo. Aí vai ficar surdo. Pô, olha, muito bacana. Essa, tá? Eu vou ver se compro um. Na Copa de 58, que foi na Suécia, aí, naquela época tinha radinho de pilha, né? Carregava. Aí um jogador brasileiro da seleção, não sei quem foi, quis trazer um rádio aqui para o Brasil, que é óbvio que ia funcionar aqui, né? Por causa das frequências, etc. e tal. Aí um amigo da onça da equipe falou: olha, não leva não, porque aqui o rádio só fala sueco. Quando chegar lá, ele também só vai falar sueco. E o outro cara não trouxe, não. Hoje está muito fácil. O ruim para essa nova geração é que estão esquecendo daquilo que eu chamo o basicão da coisa. Tá? O basicão. Mas, enquanto houver cavalo, São Jorge não anda a pé, não é verdade? Então, enquanto tiver isso daí, vamos vivendo com ele. Aliás, nós até nos acostumamos com o celular. Alguém tem máquina fotográfica daquelas de filminho, de 24 poses? Quem tem? Não? Ninguém tem mais? Não. Não? Eu tenho, mas não tem um filme dentro, só tem a máquina, uma Zenith. Eu me lembro que o meu pai, ele tinha uma Rolleiflex e era a melhor marca que tinha. Pô, hoje a marca sumiu, assim como também a Kodak, que era a maior produtora mundial, né, de filme, foi embora. Tá? Bem, vamos ver como é que isso daqui vai acabar. Mas essa nova geração tinha que saber o basicão das coisas. E agora a pele, o grande manto dos sentidos. Algo sensorial. Tem muitos sensores. Aí só são nomezinhos. Mecanoreceptores, detecta toque, pressão, textura, forma e peso. Receptores, termo, calor e frio, protegendo o corpo de temperaturas extremas. Né? Quando a gente sente calor, tira a roupa. Quando sente frio, põe agasalho. Nossos receptores é aquele que já tinha falado, guardiões que aliás sob o período de hedor, enviando sinais ao cérebro. Então, pense na sua pele como um mapa de um tesouro, onde cada ponto tem um tipo diferente de sensor enterrado. E o cartógrafo da pele, mapeando o toque no cérebro. Algumas partes do cérebro, do corpo, são mais sensíveis ao toque, como lábios e ponta dos dedos. O cérebro possui um mapa distorcido do corpo, chamado de homúnculo cortical, e dedica mais espaço às áreas mais sensíveis. Isso permite que o cérebro dê mais atenção às partes importantes para a exploração, como as mãos e a boca. E não, por exemplo, a parte aqui do peito, etc. Então, superpoderes do tato, explorando o mundo com as mãos. Percebe o ambiente, sente dor, diferencia a textura e percebe diferentes temperaturas. Então, as antenas da pele e o mapa cerebral proporcionam superpoderes de tato. E agora vem uns nomezinhos, mais para saber mesmo, discriminação tátil, estereognosia. Permite identificar objetos apenas pelo toque, sentindo detalhes como maciez, dureza, lisura ou
aspereza. E aí vem a questão do sentido da percepção. Lembra-se de um programa de televisão em que botava a pessoa de olhos vendados para colocar a mão dentro de uma caixa em que tinha algum determinado material, e às vezes até colocava um cobre, etc. e tal, para descobrir o que é que era. E outro nome completamente diferente, feedback háptico, que é tecnologia que simula toque, vibração e força, tornando interações virtuais mais reais e auxiliando pessoas com deficiência visual. Por exemplo, nosso celular, ele não vibra? Toca. Toca, vibra. Então, é por causa da tecnologia. Ao passo que a gente não precisa de tecnologia para sentir, por exemplo, detalhes como maciez, dureza, lisura ou aspereza. E a dor? O alarme inteligente do corpo. E aí, até dependendo da idade, se você acorda com dor, dê graças a Deus, porque prova que você está vivo. Então, a dor é o alarme mais importante do corpo, sinalizando que algo está errado e requer atenção. E aqui tem uma coisa que é até pessoal. Quando se tem uma dor, tem que ver a causa daquela dor. Porque se a gente toma um analgésico, ele acaba com a dor, mas não diz qual é, o que é que está errado com aquela dor. Aí vem os nociceptores, que é o sinal de incêndio no cérebro. O cérebro processa a dor, podendo modular sua intensidade. Tem gente que consegue controlar a dor. E isso é uma adaptação impossível, embora também hajam remédios para diminuir a dor. Então, a dor é um alarme de incêndio. E quando o alarme não desliga, a dor crônica, essa é mortal. E aí vem uma diferençazinha entre dor aguda e a dor crônica, que ela não passa. Essa, eu desejo que ninguém tenha dor crônica. Ninguém tem não, né? Ainda não ou não tem? Não, não tem não. Não, né? A dor crônica Tem não. ocorre quando o alarme não desliga, né? E aí vai. E então, o sistema nervoso ele fica muito sensível e envia sinais de dor sem dano real. E essa questão de dor e de sentir, quando, olha só, uma pessoa amputa um determinado membro, ela sente como se aquele membro estivesse ali. Olha que coisa interessante, né? E compreender a dor crônica é essencial para buscar tratamento que recalibre o alarme. E imagina o alarme de incêndio ficou com defeito. O fogo já foi embora, mas o alarme continua tocando bem alto. Né? Ou seja, se o alarme tocando sem fogo já nos chateia, né? Aquele barulho, imagina isso daqui na dor. E agora vem a parte 2. Olfato para dar integração multissensorial de novo. Seu nariz, o bibliotecário de cheiros e emoções. Então, o nariz é um bibliotecário de cheiro, capaz de armazenar milhares de aromas conectados a memórias e emoções. Eu visitei uma vez uma fábrica de perfume. Há pessoas que são contratadas e eles conseguem identificar centenas de odores diferentes. É impressionante. E são contratados para distinguirem perfumes. Eu, por exemplo, mulher que consegue diferenciar muito perfume, né, Viânia? Ou não?
Sim. Né? A minha esposa, ela... Qual perfume você gosta mais? De A ou de B? Põe para eu cheirar. Para mim, tudo é a mesma coisa. Não, mas esse tem algo diferente. Isso eu não sou capaz de distinguir, mas é tudo pelo nariz. Receptores olfativos encicados moléculas de cheiro e enviam mensagens elétricas. Isso é variável de pessoa para pessoa. Pense em instrumento como biblioteca gigante, onde cada cheiro é um livro. Então, tem gente que tem uma biblioteca extensa e acho que a minha biblioteca só tem uns 10 livros e olhe lá. A língua é da degustação profissional. É equipe de degustação profissional com papila gustativa e especialidade em diversos sabores. Antes de continuar, vocês conseguem distinguir sabores tipo... Todo mundo aí toma vinho ou não? Sim. Tá? Consegue distinguir um vinho do outro? Eu não tomo vinho, não tomo bebida alcoólica. Eu sou péssimo nisso. Hein? Também não sei se eu tenho essa destreza toda, não, de distinguir um vinho do outro, assim, falar. Mas tem gente que diz, não, porque esse daqui tem isso, tem aquilo, tem um blend de não sei mais lá daqui. E aquilo dali, o máximo de vinho que eu tomo é suco de uva integral, só. Tanto quando vai brindar com vinho, eu ponho lá meu suco de uva para... Mas você consegue identificar que é uva? Já tá ótimo. Isso daqui é interessante. Mas tem gente, não, porque o blend desse vinho, não sei o que, para mim é tudo... Só não é suco de uva porque tem álcool, né? Aí dá para perceber. Mas isso daqui é pela língua. O chefe especialista detecta os sabores básicos. Doce, salgado, azedo, amargo e tem um tal de umami, que é um sabor delicioso, que foi um japonês que descobriu. Eu até uma vez tive... A primeira vez que eu vi esse nome foi até em Caxambu, até numa loja de queijo, umami, sei lá. E verifiquei a presença de glutamato. E dizem que é muito bom. Bem, se é muito bom, eu devo ter interpretado como sendo algo agradável. E esse agradável é mais para doce e é saboroso, só isso. Já conhecia essa palavra umami? Não. Não. Pois é sabor delicioso. Eu depois eu precisaria ver, acho que é mais para queijo, para provar e ver qual é o sabor de umami. Porque, normalmente a gente só vai ver mesmo o tal do doce, né? Que é mais agradável. Que lembra carne ou queijo. E a percepção do sabor é uma combinação complexa de diferentes estímulos. Isso daqui é quando fazemos assim, não uma salada de fruta a gente consegue distinguir o sabor de cada fruta, né? E aí, deixa eu falar uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Tá? Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar numa salada de frutas. Então, quando é fruta, dá para distinguir. Mas, por exemplo, quando você coloca verduras e legumes, aí já fica, quando faz aquela mistureba, um pouquinho mais difícil de distinguir quem é quem. Eu, pelo menos... Ou então, quando coloca aqueles verdinhos, né? Distinguir um do outro. As mulheres, a Viviane deve distinguir tranquila, né?
ou não? Não dou muita certeza, não. A gente vai sempre nos ali desconhecidos e tá tudo certo. Eu, quando vou comprar isso daí, se tem uma mulher assim, me ajuda aqui, eu quero salsa, isso. Era isso que eu ia falar. Cúrcuma. Salsinha e cebolinha, gente, olha, é uma tristeza. Eu nunca acerto. Não, a cebolinha é a grandona e a salsa é pequenininha. E normalmente vem junto. Bem, pelo menos é o que eu aprendi. Não sei se quando chegar lá. Então, a maneira mais simples é perguntar a uma pessoa do lado. E cúrcuma? Essa se fosse uma questão de prova, valia 3 pontos. Ó. Cúrcuma é fácil, é um amarelinho. Olha, pelo menos é o que eu me lembro. É amarelinho? O problema é que parece com açafrão, né? Aquele pozinho. Não, É o pó. mas sem ser pó. Aí eu não sei. Pronto. O Evandro, está vendo que aqui, além... como é que é? Transformando pessoas, né? Estamos transformando até nisso daí, né? Como fazer as compras mais... Paulo Alfonso, eu vou falar uma coisa aqui, não é uma crítica não, viu? Sim. Eu estou achando você muito sexista, porque você fala que ela entende de compra, de supermercado, de feira, e eu que faço aqui em casa. Então, pode me incluir nesse grupo de especialistas de salsa cebolinha Sim. e de outras áreas também. Só não sou bom de perfume. Perfume não sou bom, não. Não, eu não sou sexista, não. Estou brincando, viu? Não tem problema, não. É que sempre disse que tá aí. Então você é trans, não é? Você é homem, mas quando vai ao mercado se sente como mulher, é isso? Não sou trans, não. Eu sou cisgênero. Sim. Viu, Eu também Viviane? sou Falei assim. certo? Isso daqui eu vi em São Paulo, lá no... É um centro cultural ali no Paraíso, que nos banheiros tem cisgênero. Foi a primeira vez que eu vi essa palavra, né? Cisgênero. Lá no Centro Cultural São Paulo, lá no Paraíso. Bem, imagina sua língua é um restaurante chique, com pequenos chefes, as palpitas gustativas espalhadas por ela. Tá? Só que a minha língua é de um pé sujo, tá? Não distingue muita coisa, não. Tá? E melhores amigos. Olfato e paladar são os melhores amigos porque trabalham juntos. O sabor é uma experiência combinada de olfato e paladar que trabalham em conjunto. Quando o nariz está entupido, comida parece sem gosto, porque o olfato não participa da percepção do sabor. Então, sabor é a mistura do que a língua sente com o que o nariz cheira. E essa colaboração é essencial para a riqueza da experiência gustativa. Então, o sabor de verdade é como uma festa onde o olfato e o paladar são melhores amigos. E o toque mágico é aqui, nessa integração multissensorial. O cérebro, repetindo, combina informações de diferentes sentidos para criar uma percepção unificada. Tem a chamada combinação espacial, estímulos ocorrem no mesmo lugar, e temporal acontecem no mesmo tempo. E o sentido tem que ser coerência quando elas fazem sentidos juntas e nos agradam. Tipo, misturar coisas, sabores diferentes. Aliás, falando em sabor diferente, o doce, por exemplo, o americano, ele não conhece misturar doce com salgado. E, por exemplo, há determinados países em que, abacate. Quando se pega abacate, todo mundo coloca açúcar no abacate ou coloca sal? Eu só como ele como vitamina. Sim, mas se tiver que botar açúcar ou sal, você colocaria
primeira resposta, colocaria Açúcar. açúcar. Açúcar também. Há países que o cara coloca sal naquilo dali. E gosta, né? Bem, como também tudo, às vezes, até necessidade. Né? Por exemplo, na Ásia, come-se inseto, né? Por causa das guerras, etc. e tal. O cara come qualquer coisa. Né? Uhum. Então, uma metáfora. Pense seus sentidos são super-heróis. A integração é a Liga da Justiça do cérebro. Tá? E aqui tem a Mulher Maravilha e o Superman, etc. Agora, quando o sentido precisa da ajuda? Distúrbios. Quando há déficits sensoriais, cegueira, surdez, o cérebro se reorganiza, fortalecendo outros sentidos, que foi o assunto logo da primeira apresentação, da plasticidade sensorial. Tá? Tipo, como é que o cego consegue identificar a nota. Então, é muito bacana. E tem as tecnologias. A gente não enxerga, usa óculos, usa aparelho auditivo, cães-guias, ajuda os sentidos a funcionar ou substituir funções. Bem, eu não sou velho, né? Eu sou clássico. Aliás, quando vocês chegarem nessa minha idade, vocês vão notar que a gente não sente o corpo, porque só sente que está bem. Ou seja, tanto, por exemplo, isso daqui é uma mania que eu tenho. Tá? Eu entro no metrô e a pessoa oferece o lugar. Sabe o que é que eu falo? Porque eu não gosto de é natural que isso daí seja, né? Eu digo, faço 60 amanhã. Né? Pô, parece que tem mais idade. Eu digo, é a vida, minha senhora. É a vida, meu senhor, que me fez a ficar assim. E com relação a óculos, embora chegue a uma determinada idade, então eu vou contar a minha questão. Eu sempre ia ao oftalmo e lia as letrinhas todas. Não, eu tinha miopia, tinha, depois eu digo por que deixei de ter. E enxergava longe bem, com óculos. E para perto eu não precisava de óculos. E eu fui levando isso daí, até que um dia minha esposa falou assim, pô, você tem que fazer, você não está enxergando bem. Eu, pô, claro, como não estou enxergando? Estou enxergando. Pô, acho que você precisa fazer operação de catarata. Mas o meu oftalmologista ele era contra se fazer essa operação, porque, embora todo mundo fale que seja fácil e tranquila, ele disse que 20% delas não dão certo. Tá? Já não deu certo. E eu, assim, para piorar, digamos o seguinte, tive um conhecido que não deu certo com ele. Aí eu, como eu estava enxergando bem, fui empurrando com a barriga. Aí a minha esposa falava o seguinte, olha, a sua toalha é a azul, a minha é a verde. E quando eu olhava para a toalha, as duas eram cinza. E isso que eu vou falar agora, poucas pessoas, quando eu conto essa historinha, dizem. Todo mundo acha que você ter catarata é enxergar mal. Não necessariamente. Vamos pegar o meu caso. Eu enxergava bem, só que para cores era diferente. Até que um dia ela falou, não, vai me prometer, faz de um olho só, depois faz do outro. Aí, na verdade, acabei fazendo dos dois. E aí foi que eu vi que as
cores eram completamente diferentes. Aquela cinza escura era realmente azul e a cinza clara dela era o verde. E eu passei a enxergar outras cores. Então, quando falaram para você que catarata é só para ver, não, tem que ver. Faz o teste das cores, tá? Faz o teste das cores. E aí aconteceu uma coisa interessante. Hoje eu não uso óculos para longe. Em compensação, eu passei a usar óculos para perto. Por que razão eu não quis colocar multifocal? Você podia colocar a lente multifocal. Aliás, quando forem colocar lente, tem que ser lente estrangeira, tá? Porque eu sempre fui contra óculos bifocal. Baixo olho, não sei o quê. E aí sim, eu tive receio de fazer uma lente multifocal, porque o óculos bifocal, se a gente não se adapta, a gente pega, joga fora e manda fazer outro. Mas, numa operação, não há como, né? Abrir de novo para mudar lá as coisas. Mas é bom e dá para fazer. Ou seja, além disso daqui, ainda temos a parte da operação e para substituir o óculos. E cães guia. E de estudo de processamento sensorial, que são as pessoas autistas, tá? Que hoje estão aparecendo muito mais do que há alguns anos. E daí é preciso criar ambientes inclusivos para diferentes formas de processamento sensorial. Então, pensem que a orquestra sensorial tem músicos que precisam de cadeira de rodas ou um novo maestro, mas que continuam fazendo as músicas incríveis. E aqui eu vou, aproveitando isso daqui, eu me lembrei que essa é uma história, eu não sei se ela é verdadeira, porque atualmente, mesmo nós vendo vídeos ou escutando áudios, não sabemos se aquilo foi feito pela inteligência artificial. Então, eu até brinco que, por exemplo, vocês acham que eu estou aqui, mas eu não estou aqui. É um clone meu que está falando. Tá? Eu estou em outro lugar. Quando apareceu a minha imagem, apareceu um fundo que quem colocou foi o Teams. Colocou. E aí, até algo interessante, pode ocorrer que, numa reunião, todo mundo, duas pessoas coloquem o mesmo fundo do Teams como se estivessem no mesmo lugar, o que não é verdade. Então, a gente vê uma coisa, mas tem uma determinada percepção, não tem nada a ver. Mas essa história que eu vou contar, houve um voo em que havia uma pessoa deficiente visual com um cão-guia do lado, dentro da cabine. E o avião teve que parar por qualquer motivo e as pessoas desembarcaram. Mas essa pessoa deficiente visual falou o seguinte: olha, eu quero ficar aqui dentro, eu não quero sair, quero ficar aqui dentro. Mas podia levar o meu cão-guia para dar uma volta, né? Porque ele está parado aqui, etc. E tal. Aí o piloto saiu do avião, só que o piloto estava usando óculos escuros. Sai o piloto do avião e caminha pela pista de óculos escuros com o cão-guia. E as pessoas que já tinham desembarcado ali na sala de espera, olhando aquilo ali, o piloto de óculos escuros, como se estivesse cego, com o cão-guia. Sabe que teve gente que não quis voltar no avião, quis voltar no outro voo, porque achou que era um piloto cego. Né? Então, cuidado com as percepções. Tá?
cuidado com as percepções, que no dia de hoje, por causa da IA, então não acreditem em nada. Só acreditem naquilo com que vocês se sintam confortáveis. Tá? E o grande finale. Seu cérebro, o último criador de realidades, a arte de perceber na área da inteligência artificial. Bravo! Então, muito obrigado, hein? Bravo! Gran finale. Então,